no cofre do notário Mário Pacheco Silva, na Rua Garrete, em Lisboa. Durante 23 anos repousou um envelope lacrado com cera vermelha. Sobre o papel amarelado, a caligrafia trêmula de Amália Rodrigues dizia apenas: abrir somente após o meu funeral. Dentro desse envelope estava um documento que destruiria uma família inteira. Um testamento secreto que ela redigiu sozinha, sem testemunhas, na casa de Rua de São Bento, numa noite de inverno de 1976. Ninguém sabia da sua existência. Nem César Seabra, o seu último companheiro. Nem a irmã Celeste. Nem os sobrinhos que a visitavam todas as semanas, pedindo dinheiro para negócios fracassados. Esse documento era a vingança silenciosa de uma mulher que passou décadas alimentando sanguessugas. Quando o notário abriu o envelope em outubro de 1999, uma semana após o funeral nacional, 27 parentes sentados na sala gelada do cartório ouviram uma frase que os congelou. A senhora Amália Rodrigues deixa a totalidade dos seus bens, incluindo a mansão, os direitos autorais e as contas bancárias, para a Fundação Coração de Criança, destinada a crianças carentes de Lisboa. Para a família, nada. 0 escudos, 0 cêntimos, 0 euros. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos. Depois, explodiu o inferno. A irmã mais nova, Celeste Rodrigues, também fadista, levantou-se da cadeira como se tivesse levado um tiro. O rosto dela ficou branco como gesso. Ela gritou que aquilo era uma falsificação, que Amália nunca faria isso, que alguém tinha manipulado a moribunda. Mas o notário Pacheco Silva era conhecido em Lisboa como um homem incorruptível, um jurista que tinha servido 4 governos e nunca aceitaram suborno. Ele ergueu o documento original e mostrou a assinatura. Era inconfundível. A mesma assinatura que estava em todos os contratos, em todas as capas de discos, em todas as fotografias autografadas para os fãs. A irmã começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de fúria e humilhação. Os primos, tios e sobrinhos netos ficaram mudos. Alguns deles tinham acabado de comprar carros novos, esperando a herança. Outros já tinham pedido empréstimos aos bancos, usando o nome de Amália como garantia. E agora descobriam que tudo, as joias, os vestidos de gala bordados a fio de ouro, a casa histórica com azulejos do século XVIII, os milhões em direitos autorais que continuavam a gerar dinheiro. Tudo tinha ido para desconhecidos, para crianças pobres que Amália nunca tinha conhecido, para uma fundação que ela criara em segredo, sem avisar ninguém. Mas por que razão uma mulher que amava a família, que sempre sustentou irmãos, cunhados e sobrinhos, decidiria fazer uma coisa tão cruel? O que aconteceu nos bastidores da vida de Amália que transformou o amor em ódio? A resposta está escondida em 3 décadas de traições, mentiras e parasitismo financeiro. E tudo começou muito antes, quando ela ainda era apenas uma rapariga pobre de Alfama, antes de o mundo inteiro conhecer a sua voz. Amália da Piedade Rebordão Rodrigues nasceu no dia 23 de julho de 1920, numa casa sem água canalizada, na Rua do Capelão, no coração de Alfama. O pai, Albertino Rodrigues, era tocador de viola e trabalhava em tabernas. A mãe, Lucinda da Piedade, lavava roupa para as famílias ricas da Baixa. Eram 6 irmãos amontoados em 2 quartos escuros, onde a umidade criava manchas verdes nas paredes. Amália dormia com as irmãs numa cama de ferro. No inverno, acordavam com os lençóis gelados. A vida ali era dura como pedra. Aos 9 anos, ela já vendia fruta no mercado da Ribeira para ajudar a mãe. Aos 12, começou a trabalhar numa fábrica de bordados, sentada 14 horas por dia, junto a outras raparigas de mãos feridas pelas agulhas. Mas Amália tinha algo que as outras não tinham. Uma voz. Uma voz rouca, profunda, que parecia vir de outro século. Quando ela cantava nas escadas de Alfama, ao fim da tarde, os vizinhos paravam para ouvir. E foi assim,
numa dessas tardes de verão, que um empresário do teatro chamado Filipe Pinto a ouviu cantar. Ele convidou-a para cantar numa casa de fados na Moraria. Amália tinha apenas 15 anos. Nos primeiros anos, ela cantava por prato de sopa e algumas moedas. Usava o mesmo vestido preto todas as noites, lavado à mão no tanque do pátio. Os sapatos tinham buracos na sola, mas a voz dela crescia, ficava mais poderosa, mais triste, mais humana. Os fadistas mais velhos sentiam inveja. Diziam que ela roubava o fado aos homens, que uma mulher não podia cantar com aquela dor. Mas o público amava-a. Em 1939, com 19 anos, Amália já era a rainha do fado em Lisboa. Cantava no Retiro da Severa, na Rua das Gávias. Os turistas vinham de Paris e Londres só para a ouvir. Mas o dinheiro nunca ficava com ela. Segundo alguns relatos, o empresário Filipe Pinto ficava com até 80%. Ele dizia que era para pagar os músicos, o aluguer da sala, a publicidade. Amália assinava os contratos sem ler. Não sabia que estava a ser roubada. E assim começou o primeiro capítulo de uma vida inteira de exploração. Mas a fama trouxe outra coisa além do dinheiro. Trouxe a família. De repente, primos que nunca tinham falado com ela começaram a aparecer nos bastidores. Tios distantes vinham pedir empréstimos. A irmã Celeste, que também cantava, começou a exigir que Amália a apresentasse aos empresários. E Amália, ingênua e generosa, abria a carteira para todos. Pagava rendas, comprava comida, dava dinheiro para negócios que nunca davam lucro. Ela acreditava que era isso que uma família fazia, ajudar uns aos outros. Mas o que ela não via ainda, porque era jovem e cheia de sonhos, era que essas pessoas não a amavam. Amavam o dinheiro dela. E quando o dinheiro acabasse, elas desapareceriam como ratos de um navio a afundar. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, Amália gravou o seu primeiro disco. A canção chamava-se Ai Moraria. Foi um sucesso estrondoso. Vendeu 50.000 cópias em 6 meses, um recorde absoluto para Portugal. As rádios passavam a música 10 vezes por dia. As mulheres de Lisboa cantarolavam a melodia enquanto estendiam a roupa. Amália passou de fadista de bairro a estrela nacional. Mas quando ela foi buscar o pagamento, o produtor entregou-lhe apenas 1.000 escudos. 1.000 escudos por 50.000 discos vendidos. Ela perguntou porquê. Ele disse: "Está tudo no contrato. Leia." Amália não sabia ler contratos. Tinha apenas a 4ª classe. Confiava nas pessoas. E foi essa confiança que a destruiu durante décadas. Com a fama vieram os convites internacionais. Em 1945, ela cantou em Madrid. Em 1947, fez a primeira turnê pelo Brasil. Actuou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro perante 3.000 pessoas. Os brasileiros choravam ao ouvi-la. Diziam que nunca tinham ouvido tanta alma numa voz. Amália enviava todo o dinheiro para Lisboa, para a família, para a mãe doente, para o pai que já não conseguia trabalhar, para os irmãos desempregados, para os sobrinhos que queriam estudar. Ela própria vivia em hotéis baratos, comia pão com queijo, usava o mesmo casaco durante anos. Não guardava nada para si. Achava que era egoísmo poupar quando a família precisava. Mas a família nunca dizia obrigado. Apenas pedia mais. Em 1952, Amália conheceu o engenheiro Francisco Cruz. Ele era 15 anos mais velho, casado, pai de 3 filhos. Mas ela apaixonou-se. Pela primeira vez na vida, sentiu que alguém a amava por quem ela era, não pelo que ela ganhava. Francisco deixou a mulher e foi viver com Amália num apartamento na Rua de São Bento. A família de Amália ficou furiosa. Não porque ele fosse casado, mas porque ele não lhes dava dinheiro. Francisco controlava as finanças de Amália. Dizia não aos primos. Recusava pagar dívidas de jogo dos cunhados.
A irmã Celeste começou a espalhar rumores. Dizia que Francisco era um aproveitador, que ele queria roubar a fortuna de Amália. Mas a verdade era o oposto. Francisco era o único que tentava proteger Amália das sanguessugas. Mas em 1958, Francisco morreu de ataque cardíaco. Tinha apenas 49 anos. Amália ficou devastada. Passou 6 meses sem cantar. Chorava todas as noites. E foi nesse momento de fraqueza que a família voltou, como abutre sobre um cadáver. Apareceram com contas para pagar, negócios para investir, problemas para resolver. E Amália, sozinha e destroçada, voltou a abrir a carteira. Voltou a assinar cheques. Voltou a ser a vaca leiteira da família. Durante os 20 anos seguintes, ela sustentou 27 pessoas. Pagou casamentos, pagou divórcios, pagou tratamentos médicos, pagou carros, pagou viagens. E ninguém nunca lhe perguntou: Amália, tu estás bem? Precisas de alguma coisa? Mas havia um segredo que ninguém sabia. Em 1976, Amália foi diagnosticada com problemas cardíacos graves. O médico disse-lhe que ela tinha no máximo 10 anos de vida. Foi nessa noite, sozinha na casa de São Bento, que ela decidiu escrever o testamento secreto. Ela percebeu finalmente a verdade. A família nunca a tinha amado. Só amava o dinheiro. E ela ia dar-lhes a lição final. Mas quem descobriu o testamento primeiro? Quem tentou destruí-lo? E o que aconteceu quando os parasitas perceberam que a fonte secara para sempre? Ao longo da década de 1980, Amália transformou-se numa lenda viva. Cantou para presidentes, reis e milhões de fãs em todo o mundo. Mas em casa, vivia como prisioneira. A casa de São Bento era um desfile constante de parentes com a mão estendida. Um primo aparecia de manhã pedindo dinheiro para abrir um restaurante. À tarde, um sobrinho queria investir num negócio de exportação de cortiça. À noite, a irmã Celeste ligava a chorar, dizendo que não tinha dinheiro para pagar a renda. Amália pagava tudo. Assinava cheques com mão trêmula, cansada de décadas de generosidade que nunca era retribuída. O seu contabilista, Mário Lopes, implorava-lhe para parar. Dizia: Senhora Amália, a senhora está a ficar sem dinheiro. Se continuar assim, vai acabar na miséria. Mas ela respondia sempre o mesmo: são a minha família. Não posso abandoná-los. Mas Amália não sabia de uma coisa. Por trás das costas dela, os familiares riam-se dela. Chamavam-lhe a tonta, a parva sentimental. Segundo testemunhas, num café na Graça, 3 primos terão sido ouvidos a dizer: ela é estúpida. Enquanto houver dinheiro, nós tiramos tudo. Quando ela morrer, vendemos a casa e dividimos. Essas palavras foram relatadas ao mordomo de Amália, um homem discreto chamado Joaquim Tavares, que trabalhava na casa há 30 anos. Ele contou tudo a Amália. Ela ficou em silêncio durante longos minutos. Depois disse apenas: obrigada, Joaquim. Não falou mais sobre o assunto. Mas nessa mesma noite, trancou-se no escritório durante 4 horas. Quando saiu, tinha os olhos vermelhos. Ninguém sabe o que ela escreveu nessa noite, mas acredita-se que foi quando ela fez as alterações finais ao testamento secreto. Em 1986, Amália teve o primeiro infarte. Foi hospitalizada durante 3 semanas no Hospital de Santa Maria. A família apareceu em peso. Choravam no corredor. Faziam cenas dramáticas perante os médicos. Mas quando ela recebeu alta, apenas 2 pessoas foram buscá-la: o mordomo Joaquim e o motorista Arthur. A família não apareceu. Estava ocupada. Rumores diziam que um primo teria ido de férias ao Algarve com o dinheiro que Amália lhe dera para pagar uma dívida urgente. A irmã Celeste estava em turnê no Brasil. Não cancelou os concertos para visitar a irmã doente. Amália percebeu finalmente. Para eles, ela só tinha valor enquanto produzisse dinheiro.
No momento em que ela se tornasse fraca ou pobre, seria abandonada como lixo. Foi então que ela tomou uma decisão radical. Começou a procurar causas de caridade. Visitou orfanatos em Lisboa. Conheceu crianças que dormiam em colchões no chão, sem aquecimento no inverno. Viu raparigas de 10 anos que nunca tinham comido carne. Essas crianças não sabiam quem ela era. Não conheciam a rainha do fado. Mas quando Amália cantava para elas, sorriam. E pela primeira vez em décadas, Amália sentiu-se amada, sem interesse. Essas crianças não queriam o dinheiro dela. Queriam apenas ouvir a voz dela. E foi nesse momento que Amália decidiu: o meu dinheiro vai para elas. Para as crianças que nunca tiveram nada. Não para os parasitas que têm tudo e querem mais. Em 1988, Amália criou secretamente a Fundação Coração de Criança. Apenas 3 pessoas sabiam da existência da fundação: o notário Pacheco Silva, o mordomo Joaquim e o padre da igreja de São Vicente de Fora. A fundação não tinha escritórios nem publicidade. Era apenas uma conta bancária e um documento legal. Amália começou a transferir dinheiro para essa conta. Pequenas quantias primeiro. 10.000 escudos por mês. Depois 20.000. Depois 100.000. Aos poucos, foi esvaziando as suas contas principais e enchendo a conta da fundação. A família não reparou. Continuavam a pedir dinheiro e ela continuava a dar. Mas já não era o dinheiro dela. Era o dinheiro que ela pedia emprestado ao banco, usando a casa como garantia. Ela estava a endividar-se para alimentar os parasitas, enquanto protegia a verdadeira fortuna para as crianças. Mas alguém descobriu. Em 1992, um dos sobrinhos, Álvaro Mendes, que trabalhava num banco, viu uma transferência estranha. Um pagamento de 500.000 escudos da conta de Amália para uma fundação desconhecida. Ele ficou desconfiado. Investigou. Descobriu que a fundação existia, mas não conseguiu descobrir o que era. Confrontou Amália. Perguntou: Tia, o que é esta Fundação Coração de Criança? Amália respondeu com frieza: Não é da tua conta. Álvaro insistiu. Disse: A família tem o direito de saber para onde vai o dinheiro. Amália olhou-o nos olhos e disse algo que ele nunca esqueceu. Vocês vão descobrir quando eu morrer. E vão arrepender-se de tudo. Álvaro saiu da casa furioso. Contou aos outros familiares. Eles fizeram uma reunião secreta num restaurante na Lapa. Decidiram vigiar Amália. Queriam saber o que ela estava a planear. Mas era tarde demais. O testamento já estava escrito, lacrado, guardado no cofre do notário. Nos últimos anos da sua vida, Amália isolou-se quase completamente. Já não atendia telefonemas da família. Quando eles apareciam à porta, o mordomo Joaquim dizia que ela estava a descansar. A verdade é que ela não queria vê-los. Cansara-se das mentiras, das manipulações, dos pedidos intermináveis. Passava os dias no jardim, sentada debaixo de uma laranjeira, a ler poesia de Fernando Pessoa. À noite, tocava guitarra portuguesa sozinha na sala de música. Às vezes chorava, outras vezes sorria. Estava a fazer as pazes com o passado. Estava a preparar-se para morrer. E estava a saborear a vingança que estava prestes a desferir. Em 1996, Amália deu a última entrevista da sua vida a um jornalista francês. Ele perguntou-lhe: Tem arrependimentos? Ela respondeu: Sim. Arrependo-me de ter sido tão generosa com pessoas que não mereciam. Arrependo-me de não ter amado mais a mim mesma. Mas no fim, consegui corrigir os erros. O jornalista não percebeu o que ela queria dizer. Publicou a entrevista, mas cortou essa parte. Disse que era confusa. Mas aquelas palavras eram a confissão de Amália. Era o aviso. E ninguém prestou atenção. No dia 6 de outubro de 1999,
Amália Rodrigues morreu em casa, aos 79 anos. Morreu de insuficiência cardíaca, sozinha no quarto, às 6 da manhã. O mordomo Joaquim encontrou-a. Ela tinha uma fotografia nas mãos. Uma fotografia das crianças do orfanato. Estava a sorrir. Portugal inteiro chorou. O governo decretou 3 dias de luto nacional. Milhares de pessoas desfilaram perante o caixão. A família fez declarações emocionadas na televisão. Celeste Rodrigues chorou em direto e disse: "Perdi a minha irmã, a minha melhor amiga." Mas 7 dias depois, quando o notário Pacheco Silva leu o testamento, aquelas lágrimas revelaram-se falsas. Porque no momento em que ouviram as palavras, para a família, nada, os rostos transformaram-se. A tristeza desapareceu. Apareceu a fúria, a ganância nua e crua. E começou uma guerra legal que duraria 5 anos. Mas o que continha exatamente o testamento? Que provas Amália deixou para justificar a deserdação? E será que a família conseguiu reverter a decisão nos tribunais? Ou a vontade da Rainha do Fado prevaleceu? Na cave da mansão de São Bento, segundo relatos nunca confirmados de antigos funcionários, Amália guardava documentação detalhada de cada favor financeiro que concedera à família ao longo de décadas. Eram registros meticulosos. Cada empréstimo, cada pagamento de renda, cada investimento falhado, cada promessa quebrada. Quando o testamento foi lido, o notário mencionou a existência de documentação extensa que justificava as decisões da falecida. Os familiares presentes gelaram. Alguns começaram a suar frio. Sabiam exatamente do que se tratava. Sabiam que cada mentira, cada falsa promessa, cada pedido choroso de dinheiro poderia estar ali registrado, com data e hora. E sabiam que não havia defesa possível. Mas mesmo assim, decidiram atacar. Porque a ganância não conhece vergonha. A irmã Celeste Rodrigues foi a primeira a contratar advogado. Escolheu um dos mais caros e agressivos de Lisboa, conhecido por ganhar casos impossíveis usando táticas sujas. A estratégia era simples: alegar que Amália estava mentalmente incapacitada quando escreveu o testamento, que sofria de demência, que tinha sido manipulada, que os documentos eram falsos, fabricados depois da morte. Em dezembro de 1999, a ação judicial entrou no Tribunal de Família de Lisboa. Anexaram laudos médicos antigos que mencionavam depressão e uso de medicamentos para dormir. Argumentaram que uma mulher de 79 anos, doente do coração, sob medicação pesada, não estava em condições de tomar decisões financeiras racionais. Foi uma tática vil, transformar a vítima em louca. Mas tinha uma falha. Amália tinha previsto exatamente essa jogada. Em abril de 2000, 6 meses após a abertura do processo, o notário apresentou ao tribunal documentação adicional. Entre os elementos estava material audiovisual certificado, gravado 18 meses antes da morte de Amália. Nesse registro, ela parece lúcida, firme, em plena posse das suas faculdades mentais. Durante longos minutos, explica com clareza cristalina as razões das suas decisões. Nomeia nomes, conta episódios específicos, fala de familiares que lhe pediram dinheiro para tratamentos médicos urgentes e gastaram tudo em apostas. Fala de outros que prometeram devolver empréstimos em 6 meses e, passados 20 anos, nunca devolveram um cêntimo. Fala de quem ia jantar à sua mesa, comia à sua custa e depois vendia histórias falsas sobre ela aos jornais sensacionalistas. Cada frase é uma punhalada documentada. Cada acusação sustentada por datas e valores. No final, as palavras são de uma frieza cortante. Quando eu morrer, muitos vão chorar. Mas não vão chorar por mim. Vão chorar pelo dinheiro que não vão receber. E eu vou estar a sorrir, onde quer que esteja, sabendo que fiz justiça.
Quando esse material foi apresentado em tribunal, houve um silêncio absoluto. Segundo relatos de funcionários judiciais, alguns dos familiares presentes começaram a chorar. Outros saíram da sala. A irmã Celeste ficou branca como papel. O advogado pediu um intervalo de 30 minutos. Quando voltou, tentou argumentar que o material não provava nada, que era apenas a opinião subjetiva de uma mulher amargurada. Mas o juiz cortou-o a meio da frase. A decisão foi clara. O material demonstrava lucidez, memória detalhada e intenção deliberada. Não havia base legal para contestar a capacidade mental da falecida. Processo indeferido. A família perdeu. Mas não desistiu. Recorreram. E o pesadelo judicial continuou durante mais 4 anos. A verdade é que aquela guerra nos tribunais nunca foi sobre justiça. Foi sobre dinheiro. A mansão de São Bento valia, na altura, vários milhões de euros. Os direitos autorais das canções de Amália geravam receitas substanciais ano após ano. Havia ainda joias, móveis antigos, quadros de pintores portugueses famosos. O espólio total era uma fortuna considerável. Para a gente que vivia de favores e empréstimos, representava a liberdade financeira. E foi essa ganância que os cegou. Porque quanto mais lutavam, mais gastavam em advogados. E quanto mais tempo passava, mais a opinião pública se virava contra eles. Os jornais começaram a investigar. Descobriram histórias, familiares que tinham usado o dinheiro de Amália para abrir negócios e os fecharam em meses. Outros que compravam carros de luxo e diziam aos amigos que tinham sido presente da tia famosa. Houve quem vendesse entrevistas falsas, dizendo que Amália tinha amantes secretos. Cada notícia destruía a imagem da família e reforçava a decisão de Amália. Em junho de 2003, o Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou definitivamente o recurso da família. A sentença foi clara e dura. O texto judicial não poupou palavras. A falecida demonstrou, através de provas documentais e testemunhais irrefutáveis, que foi vítima de abuso financeiro sistemático por parte dos seus familiares durante décadas. A deserdação é não só legal, como moralmente justificada. A decisão considera que Amália Rodrigues agiu com coragem exemplar ao proteger o fruto do seu trabalho de uma vida de parasitismo familiar. A decisão é irreversível. Foi uma humilhação pública total. Os jornais estamparam a notícia. Televisões fizeram reportagens especiais. A família tentou esconder-se. Alguns mudaram de nome. Outros emigraram para o Brasil. A irmã Celeste nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Viveu os últimos anos isolada, amargurada, destruída pela vergonha. Mas havia uma última determinação no testamento. Uma cláusula que revelava o verdadeiro coração de Amália. A mansão de São Bento não podia ser vendida. Tinha de ser transformada em museu. Um museu da sua vida, aberto ao público, com entrada acessível. E no jardim seria construído um espaço para as crianças pobres de Alfama, para as crianças como ela tinha sido, para que pudessem brincar num lugar bonito, com árvores e flores, longe da miséria das ruelas sem sol. Essa foi a vingança final. A família não só não herdou nada, como foi obrigada a ver a casa onde tinham comido e bebido à custa de Amália transformar-se num monumento à generosidade dela. Não para eles, mas para desconhecidos. Para os verdadeiros herdeiros. As crianças sem voz. Mas quem eram essas crianças? Como funcionava exatamente a fundação criada em nome de Amália? O dinheiro foi realmente usado para ajudar os mais necessitados? Ou houve desvios e traições mesmo depois da morte? E qual foi o segredo que só veio a público 15 anos depois, que mudou tudo o que pensávamos saber sobre esta história? Durante anos após a morte de Amália, a Fundação Amália Rodrigues operou em quase total discrição. Não tinha presença mediática ostensiva, não fazia campanhas publicitárias, não procurava holofotes. A única coisa que as pessoas sabiam
era o que saía esporadicamente nos jornais, que a fortuna da Rainha do Fado tinha sido destinada a causas sociais ligadas à infância. Mas poucos conheciam os detalhes concretos de como esse dinheiro estava a ser aplicado. Poucos viam as caras das crianças beneficiadas. Poucos visitavam os projetos. Era como se a Fundação operasse nas sombras, longe dos flashes e das manchetes. E essa descrição levantou suspeitas. No início dos anos 2000, jornalistas investigativos começaram a fazer perguntas incômodas. Se a Fundação recebeu uma fortuna milionária, onde estão as escolas construídas? Onde estão os orfanatos reformados? Onde estão as bolsas de estudo visíveis? Começaram a procurar respostas. E o que descobriram foi simultaneamente lindo e perturbador. A Fundação não construiu grandes edifícios com placas douradas. Não reformou instituições com o nome de Amália em letras gigantes. Não distribuiu bolsas de estudo com cerimónias televisivas. Fez algo radicalmente diferente. Algo discreto, direto, quase subversivo. Identificava crianças em situação de pobreza extrema, filhos de famílias destruídas pelo alcoolismo, órfãos sem apoio, crianças de mães solteiras abandonadas pelo sistema. E apoiava-as diretamente, mês após mês, ano após ano. Pequenas quantias mensais que faziam a diferença entre comer ou passar fome, entre ter sapatos para ir à escola ou andar descalço. Entre ter livros ou desistir de estudar. Não havia burocracia kafkiana. Não havia formulários intermináveis. Assistentes sociais da Fundação visitavam pessoalmente as famílias. Avaliavam a situação com os próprios olhos. E se a criança estivesse realmente em necessidade, o apoio começava. Desde a criação da Fundação até os dias de hoje, centenas de crianças foram ajudadas desta forma silenciosa. Algumas dessas crianças são hoje médicos, outras são professoras, outras são pais e mães que não repetem os erros das gerações anteriores. A Fundação mudou vidas sem alarde, sem publicidade, sem egos inflacionados. Exatamente como Amália teria querido. Mas houve resistência. Por volta de 2006, sectores da administração pública tentaram questionar os métodos da Fundação. Alegaram irregularidades. Disseram que havia falta de supervisão adequada, que não havia controlos suficientes, que existia risco de fraude. Mas, na verdade, o problema era outro. A Fundação estava a fazer o trabalho que o Estado deveria fazer. Estava a fazê-lo de forma mais eficaz, mais rápida, mais humana, sem burocracia paralisante. E isso envergonhava o sistema estabelecido. Houve reuniões tensas em gabinetes ministeriais. Representantes da Fundação foram convocados. Levaram consigo testemunhos. Cartas escritas pelas próprias crianças ajudadas. Cartas de agradecimento à Amália. Cartas onde diziam: obrigada por me dar comida quando tinha fome. Obrigada por pagar os meus livros quando ninguém se importava. Obrigada por me deixar sonhar quando todos me diziam para desistir. Esses testemunhos foram colocados sobre secretárias ministeriais e a mensagem era clara. Questionem os métodos se quiserem, mas expliquem a estas centenas de crianças porque é que preferem vê-las passar necessidade a deixar que uma fundação as ajude, sem pedir nada em troca. Não houve resposta. A Fundação continuou o seu trabalho. Mas em 2009 surgiu uma ameaça inesperada. Um homem apresentou-se como familiar distante da Amália, alegando ter sido esquecido no processo judicial original porque vivia emigrado. Dizia ter direito a uma parte da herança. Apresentou documentos, certidões, fotografias antigas, testemunhas dispostas a jurar que Amália o estimava. O caso foi reaberto. Durante meses, pareceu que tudo podia desmoronar-se, que a Fundação seria obrigada a devolver parte significativa dos recursos, que a vontade de Amália seria violada mais uma vez. Mas então, aconteceu algo extraordinário. Uma mulher idosa apareceu no tribunal. Tinha mais de 80 anos. Tinha trabalhado na Casa de São Bento durante muitos anos
e trouxe consigo uma carta. Uma carta que, segundo ela, Amália lhe tinha confiado com instruções claras. Se algum dia, depois da minha morte, aparecer alguém da família a reclamar o que não lhe pertence, mostra-lhes isto. A carta continha uma lista de nomes. Familiares que Amália previa que tentariam contestar o testamento, mesmo depois de tudo estar decidido. E entre esses nomes estava precisamente o do homem que agora reclamava direitos no tribunal. Ao lado do nome, uma anotação devastadora. Mentiroso confesso. Viveu no estrangeiro durante décadas, nunca me visitou, nunca demonstrou afeto genuíno. Apareceu uma única vez para pedir dinheiro emprestado. Prometi ajudar se devolvesse. Nunca mais o vi, nem recebi um único escudo de volta. Quando a carta foi lida em voz alta na sala do tribunal, o homem levantou-se sem dizer palavra e saiu. O processo foi arquivado por falta de fundamento. E mais uma vez, Amália venceu do além-túmulo, protegendo, mesmo morta, aqueles que mais precisavam. Mas a história mais comovente ligada à fundação só veio a público muitos anos depois. Circulam relatos de que uma das primeiras crianças apoiadas pela fundação, no início dos anos 2000, vivia em condições de extrema pobreza. A mãe tinha falecido em circunstâncias trágicas. O pai estava preso. Vivia com a avó numa barraca precária, sem condições mínimas de dignidade. Uma assistente social da fundação encontrou-a quase por acaso, durante uma visita a outra família na mesma zona. A criança estava descalça, com roupa rasgada, mas segurava nas mãos um livro gasto. Quando lhe perguntaram se gostava de ler, os olhos iluminaram-se. Sim, quero ser escritora. O apoio mensal começou. Com esse dinheiro, a avó comprou sapatos, roupa, livros. A criança continuou na escola contra todas as probabilidades. Terminou o secundário. Entrou na universidade. Licenciou-se. E anos mais tarde, segundo consta, publicou o seu primeiro livro. Um romance sobre uma rapariga pobre de Lisboa que sonha cantar fado. Na dedicatória, terá escrito palavras que resumem tudo. Para Amália Rodrigues, que nunca conheci, mas que me deu a vida que a minha mãe não pôde dar. Quando representantes da fundação tomaram conhecimento disto, as lágrimas foram inevitáveis. Mas havia um segredo que poucos conheciam. Um segredo que só veio à luz pública muito tempo depois, numa entrevista gravada para um documentário sobre Amália. A fundação, com toda a sua missão e estrutura, não foi ideia original de Amália. Foi inspirada por uma criança. Em finais dos anos 80, Amália visitou um orfanato. Estava lá para cantar, para levar um pouco de beleza àquelas vidas difíceis. Depois da atuação, uma menina aproximou-se dela. Olhos claros, cabelo cortado sem cuidado. Fez uma pergunta direta, sem filtros. A senhora é rica? Amália, surpreendida pela franqueza, respondeu com honestidade. Tenho algum dinheiro, sim. A menina não hesitou. Então por que é que não ajuda crianças como eu? Amália ficou sem palavras. Pediu que explicasse melhor. A menina continuou, com uma lógica devastadora. A senhora canta e ganha dinheiro. Nós não temos ninguém. Se a senhora morrer, o dinheiro vai para quem? Para gente que já tem tudo. Não faz sentido. Devia ir para quem precisa. Amália ficou em silêncio, deu um beijo na testa da menina e despediu-se. Mas aquelas palavras ficaram gravadas na sua mente como ferro em brasa. Segundo testemunhos, foi essa criança que plantou a semente. Foi ela que abriu os olhos de Amália para uma verdade que ninguém mais teve coragem de dizer. E quando Amália estruturou a fundação, quis começar por ajudar aquela menina específica. Mas quando tentaram localizá-la, descobriram que já não estava entre os vivos. Uma tragédia nas ruas tinha levado a criança demasiado cedo, poucas semanas após aquele encontro que mudou tudo. Tinha apenas 8 anos. Foi por causa dessa menina de olhos claros que Amália fez tudo o que fez. Foi por ela que deserdou a família parasita.
Foi por ela que enfrentou a vergonha pública, o ódio, a solidão dos últimos anos. Porque aquela criança sem nome e sem voz tinha dito a verdade nua e crua. A verdade que familiares, amigos e até conselheiros nunca tiveram coragem de pronunciar. E Amália ouviu, absorveu e transformou essa verdade em ação concreta que salvou centenas de vidas. Mas a história da vingança de Amália não termina aqui. Porque enquanto a Fundação salvava crianças em silêncio, a família destruída pela deserdação afundava-se cada vez mais. E alguns deles, nos cantos escuros das suas vidas arruinadas, começaram a tramar algo inimaginável. Uma última tentativa desesperada de roubar o legado de Amália. Uma conspiração tão suja, tão baixa, que quando foi descoberta, chocou até os jornalistas mais cínicos de Lisboa. E no centro dessa conspiração estava alguém que Amália tinha amado mais do que ninguém. Alguém que ela acreditava ser diferente dos outros. Alguém que a traiu da forma mais cruel possível. Durante 3 décadas na casa de São Bento, viveu uma mulher discreta que nunca aparecia nas fotografias oficiais. Chamava-se Rosa Mendes. Era sobrinha neta de Amália pelo lado materno. Tinha vindo de Alfama aos 16 anos para ajudar nas tarefas domésticas e nunca mais saiu. Todos pensavam que ela era diferente dos outros, que ela amava verdadeiramente a tia. Mas nas noites frias de inverno, quando Amália dormia sob efeito de medicamentos para o coração, Rosa Mendes percorria os quartos da mansão com uma pequena lanterna. Abria gavetas, fotografava documentos, copiava números de contas bancárias. Durante anos, ela foi os olhos e ouvidos da família parasita dentro daquela casa. Cada movimento de Amália era relatado. Cada visita do notário era registada. Cada alteração ao testamento era comunicada aos primos em reuniões secretas num café da Graça. Rosa recebia 1000 escudos por cada informação útil. E quando Amália morreu, esperava receber muito mais. Mas o testamento não mencionava o nome dela. 0. Como todos os outros. Foi então que Rosa Mendes cometeu o erro que destruiu tudo. Decidiu vingar-se da morta. Em janeiro de 2000, apenas 3 meses após a leitura do testamento, Rosa procurou um jornal sensacionalista. Vendeu uma história explosiva. Segundo ela, Amália mantinha um caso secreto com um político de alto nível durante os anos 60. Havia cartas comprometedoras, fotografias íntimas, provas de encontros clandestinos em quintas isoladas no Alentejo. Rosa disse que guardara essas provas durante anos por lealdade, mas agora sentia-se livre para contar a verdade. O jornal pagou-lhe 50.000 escudos. Publicou a história em primeira página com um título devastador: Os Amores Proibidos da Rainha do Fado. Durante uma semana, foi escândalo nacional. Programas de televisão debateram o assunto. Jornalistas investigaram. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Mas todos falaram. E Rosa ganhou ainda mais dinheiro vendendo entrevistas a canais de televisão estrangeiros. Apareceu em programas brasileiros, em revistas francesas. Sempre com a mesma narrativa. Amália tinha segredos sujos que a família escondera para proteger a imagem da Santa do Fado. Mas Rosa não sabia de uma coisa. O mordomo Joaquim Tavares tinha gravado conversas. Durante os últimos 5 anos de vida de Amália, com autorização expressa dela, instalara discretamente gravadores de cassete escondidos em zonas estratégicas da casa. Amália sabia que alguém a estava a trair. Não sabia quem, mas sabia que acontecia. Por isso autorizara aquela vigilância discreta. E numa dessas gravações, de outubro de 1997, ouvia-se claramente a voz de Rosa Mendes ao telefone com um primo. As palavras eram de uma frieza assustadora. A velha está cada vez mais fraca. Não aguenta muito tempo. Quando ela partir, temos de agir depressa. Há documentos que podem ser alterados. Há provas que podem desaparecer. Confiem em mim. Estou do vosso lado. Quando o advogado da Fundação apresentou essas gravações em tribunal,
No âmbito de uma providência cautelar contra as declarações difamatórias de Rosa Mendes, a mulher desmoronou-se. Tentou argumentar que as gravações eram ilegais, mas o juiz foi claro. As gravações foram autorizadas pela proprietária da casa e realizadas em espaço privado. São perfeitamente legais e demonstram má-fé sistemática. Rosa Mendes foi condenada por difamação. Teve de devolver todo o dinheiro que recebera dos jornais. Foi obrigada a publicar um pedido público de desculpas, mas o pior castigo foi outro. O tribunal determinou que ela nunca mais poderia usar o apelido Rodrigues, que nunca mais poderia apresentar-se publicamente como familiar de Amália, que estava proibida de dar entrevistas sobre a falecida sob pena de prisão. Foi um aniquilamento total. Rosa tentou reconstruir a vida longe de Lisboa. Mudou-se para o norte. Arranjou emprego numa fábrica têxtil. Vivia sozinha num apartamento pequeno. Vizinhos que a conheceram nessa época relatam que ela nunca falava do passado, que evitava qualquer menção a fado, que quando passava a Amália na rádio, desligava imediatamente. Vivia atormentada pela culpa e pela vergonha. E em 2011, segundo informações nunca oficialmente confirmadas, terá partido prematuramente. Tinha 58 anos. Ao lado dela, dizem, encontraram uma fotografia antiga. Amália e Rosa, juntas, no Jardim de São Bento. Rosa tinha apenas 17 anos na imagem. Sorria. Amália abraçava-a com ternura. No verso da fotografia, uma frase escrita pela própria Amália. Para a minha Rosa, que amo como filha. Como pode alguém trair quem a amou assim? Enquanto Rosa Mendes apodrecia sozinha naquele apartamento gelado no Porto, longe dos holofotes e da glória que tentara roubar à tia morta, a Fundação de Amália continuava silenciosamente o seu trabalho. E foi precisamente nesse trabalho discreto que surgiu a história mais bonita de todas. Uma história que só veio a público muitos anos depois e que mostra o verdadeiro legado da Rainha do Fado. Não os discos vendidos, não os concertos históricos, não as condecorações recebidas, mas as vidas mudadas, as crianças salvas, os futuros construídos. Há apenas 5 pessoas no país que conhecem todos os nomes das crianças ajudadas pela Fundação Amália Rodrigues ao longo destas décadas. Os gestores fazem questão de manter sigilo absoluto. Protegem a privacidade das famílias. Não querem holofotes sobre crianças vulneráveis. Mas de vez em quando, com autorização expressa, algumas histórias escapam. E são essas histórias que justificam tudo, que provam que Amália fez a escolha certa, que mostram que a vingança dela foi na verdade um acto de amor supremo. Em 2005, a Fundação identificou um caso dramático numa freguesia pobre de Lisboa. Uma menina de 9 anos vivia sozinha com o avô. A mãe morrera durante o parto de um segundo filho que também não sobrevivera. O pai abandonara a família e nunca mais dera notícias. O avô era pescador reformado. Vivia de uma pensão miserável. A casa era um casebre sem aquecimento. No inverno, dormiam vestidos, porque não havia dinheiro para manter. A menina ia à escola descalça. Os colegas gozavam com ela. Professores tentaram ajudar, mas os recursos eram limitados. Uma assistente social da Fundação visitou a família. Viu a situação com os próprios olhos. E no dia seguinte, o apoio começou. 100 euros por mês. Não parece muito, mas para aquela família era a diferença entre sobreviver e desistir. Com esse dinheiro, compraram sapatos para a menina, roupa quente, material escolar, comida digna. E algo começou a mudar. A menina deixou de ser gozada na escola. Começou a concentrar-se nos estudos. As notas melhoraram. Os professores repararam, incentivaram-na. Ela descobriu que gostava de matemática. Adorava resolver problemas, fazer contas, encontrar soluções. O apoio da Fundação continuou durante anos. Quando a menina entrou para o secundário, aumentaram ligeiramente o valor. Quando ela precisou de explicações, a Fundação pagou.
Quando chegou à universidade, algo que parecia impossível para uma rapariga pobre sem pais, a fundação cobriu as propinas. Ela licenciou-se em engenharia. Foi a primeira pessoa da família a terminar um curso superior. Arranjou emprego numa empresa de tecnologia. Começou a ganhar bem. E a primeira coisa que fez com o primeiro salário foi procurar a fundação. Queria agradecer. Queria conhecer as pessoas que tinham mudado a sua vida. A diretora recebeu-a no pequeno escritório discreto na Lapa. Com lágrimas nos olhos, segurou as mãos da jovem engenheira e sussurrou: "Não nos devolvas o dinheiro. Usa-o para ajudar outra criança. Essa é a vontade de Amália. Que o bem se multiplique. Que cada vida salva, salve outra. Essa é a vingança perfeita contra os parasitas." A engenheira saiu dali transformada. E hoje, segundo consta, patrocina pessoalmente 2 crianças através da fundação. O ciclo continua. Mas nem todas as histórias tiveram finais felizes. Houve crianças que a fundação não conseguiu salvar a tempo. Famílias que desapareceram antes do apoio chegar. Tragédias que nenhum dinheiro poderia evitar. E cada uma dessas derrotas pesa sobre os gestores da fundação como pedras no peito. Porque sabem que Amália teria querido salvar todas. Absolutamente todas. Sem exceção. Em 2013, a fundação recebeu uma carta vinda do Canadá. Era de um homem de 40 anos. Escrevia em português hesitante, misturado com inglês. Dizia que tinha emigrado ainda jovem, que vivia bem, que tinha família, casa, emprego estável. Mas que nunca esquecera uma coisa. Quando tinha 8 anos, vivia com a mãe numa cave úmida em Lisboa. O pai estava preso. Passavam fome. A mãe prostituía-se para conseguir dinheiro. Ele ia à escola sem comer. Desmaiava nas aulas. Foi classificado como caso social grave. E então apareceu uma senhora, uma assistente social. Disse que havia uma fundação que queria ajudar. Começaram a receber apoio mensal. A mãe conseguiu arranjar emprego a dias. Deixou a prostituição. Alugaram um apartamento pequeno, mas digno. A vida melhorou. Quando ele fez 18 anos, o apoio terminou. Mas nessa altura, a base estava construída. Ele terminou os estudos, emigrou, reconstruiu-se. E agora, 32 anos depois, queria retribuir. Enviava um cheque de 10.000 euros. Não queria publicidade, não queria reconhecimento. Queria apenas que esse dinheiro ajudasse outras crianças, como ele tinha sido. A carta terminava com uma frase que resume tudo. Nunca conheci Amália Rodrigues, mas ela salvou-me a vida. E por isso, serei eternamente grato. Histórias como estas existem às centenas. Não estão nos jornais, não dão audiências na televisão, mas são reais. São o verdadeiro testamento de Amália. Não as palavras escritas no papel jurídico, mas as vidas reconstruídas, os futuros possíveis, as esperanças renascidas. Cada criança ajudada é uma vitória contra os parasitas, contra os rosas deste mundo, contra todos aqueles que sugaram Amália durante décadas e nunca deram nada em troca. A vingança dela não foi mesquinha, foi grandiosa. Transformou a traição em redenção, o ódio em amor, a dor em esperança. E hoje, quando se visita a Casa-Museu de São Bento, vêem-se as salas onde Amália viveu, os vestidos que usou, as guitarras que tocou, as fotografias com presidentes e reis. Mas no jardim há algo mais importante. Um pequeno parque infantil, com baloiços, escorregas, bancos à sombra das árvores. E às tardes de verão, ouvem-se risos de crianças. Crianças de Alfama. Crianças pobres. Crianças que nunca ouviram falar de Amália Rodrigues, mas que brincam ali, livres e felizes, no lugar que ela lhes deixou. E se Amália pudesse ver isto, certamente sorriria. Porque afinal, conseguiu. Venceu os parasitas.
protegeu os inocentes e deixou um legado que nenhum familiar ganancioso alguma vez poderia destruir. Mas por cada criança salva, há uma Rosa Mendes que apodreceu na solidão. Por cada engenheira que venceu, há um traidor que fugiu para o Brasil ou desapareceu nas sombras. E enquanto as crianças de Alfama brincam no Jardim de São Bento, os fantasmas dos que traíram Amália vagueiam algures, carregando o peso de terem vendido a alma por migalhas. A história da Rainha do Fado não termina com a morte. Continua em cada vida que a Fundação toca, em cada lágrima de gratidão, em cada futuro construído sob as ruínas da ganância. E os traidores? Esses ficam para sempre do lado errado da história, esquecidos, desprezados, apagados, como sempre mereceram. Em 2017, anos após o funeral de Amália, os cofres da Fundação Coração de Criança foram auditados por ordem do Ministério Público. Não havia suspeita de crime. Era apenas rotina administrativa para fundações com ativos significativos. Mas o que os auditores descobriram deixou-os perplexos. As contas estavam impecáveis. Cada cêntimo tinha destino registado. Cada transferência documentada até ao último detalhe. Mas havia algo estranho. Durante os primeiros 5 anos após a morte de Amália, entre 1999 e o início dos anos 2000, valores consideráveis tinham desaparecido das contas principais, antes de serem transferidos para a Fundação. Não eram quantias pequenas. Eram centenas de milhares de euros, que simplesmente se evaporaram. Os auditores verificaram extratos bancários antigos. Viram transferências para contas no estrangeiro. Suíça, Luxemburgo, Ilhas Caimão. Alguém tinha roubado Amália. Não depois da morte, antes. Durante os últimos anos de vida dela. Quando ela estava fraca. Quando confiava em quem não devia. E o nome que aparecia autorizado nessas transferências fez os auditores ligarem imediatamente à polícia judiciária. Era César Seabra, o último companheiro de Amália. O homem que todos pensavam ser diferente dos parasitas. César Seabra aparecera na vida de Amália nos anos 80. Era engenheiro aposentado, viúvo, culto, amável, tocava piano, recitava Camões de cor. Parecia genuinamente apaixonado. Não pedia dinheiro. Pagava os próprios jantares. Oferecia flores sem esperar nada em troca. Depois da morte de Francisco Cruz, Amália tinha jurado nunca mais confiar em ninguém. Mas César quebrou essa muralha. Aos poucos, conquistou a confiança dela. Mudou-se para São Bento poucos anos depois. Cuidava dela quando estava doente. Lia-lhe poesia quando não conseguia dormir. Acompanhava-a às consultas médicas. A família odiava-o. Não porque fosse mau, mas porque ele protegia Amália deles. Dizia não aos pedidos absurdos. Expulsava primos bêbados que apareciam à meia-noite. E Amália amava-o por isso. Confiava nele cegamente. Tanto que anos depois lhe deu procuração bancária, para facilitar pagamentos quando ela estivesse hospitalizada, para gerir despesas domésticas. César prometeu usar esse poder apenas quando necessário. E Amália acreditou. Mas estava enganada. Segundo a investigação policial iniciada em 2017, César Seabra começou a desviar fundos logo após receber a procuração. Pequenas quantias inicialmente. 10.000 escudos aqui, 20.000 ali. Montantes que não faziam falta imediata. Mas com o tempo, os valores aumentaram. Durante anos, transferiu valores crescentes para contas no estrangeiro. Justificava as movimentações como investimentos autorizados por Amália. Mas Amália nunca autorizou nada. Estava demasiado doente para verificar extratos. Confiava cegamente. E César explorou essa confiança até ao limite. Quando Amália faleceu em 1999, ele já tinha desviado o equivalente a mais de 1 milhão de euros atuais. Dinheiro que deveria ter ido para as crianças, para os orfanatos, para os sonhos de Amália.
Mas foi parar a contas secretas, controladas por um homem que fingia amor enquanto roubava uma moribunda. O pior? César Seabra participou no funeral como viúvo inconsolável. Chorou perante as câmaras, deu entrevistas dizendo que Amália fora o amor da sua vida, que viveria para sempre com a dor da perda. 2 meses depois, mudou-se para o Brasil, comprou uma mansão em Florianópolis. Vivia como rei à custa do dinheiro roubado. Durante anos, ninguém suspeitou. Mas quando os auditores encontraram as provas, a polícia judiciária pediu a extradição. O Brasil recusou. Alegou que os crimes tinham prescrito, que César era idoso e doente, que seria desumano extraditá-lo. Ficou impune. Segundo relatos, ele viveria confortavelmente no Brasil. Aparece sentado numa esplanada à beira-mar, sorridente, bebendo vinho branco. Aos 87 anos, rico, livre, sem remorsos. Enquanto as crianças que Amália queria salvar perderam milhões por causa da ganância dele, será que Amália suspeitou alguma vez? Há quem diga que sim, que nos últimos meses de vida ela mudou o comportamento com César, ficou mais fria, mais distante. O mordomo Joaquim Tavares revelou anos depois que Amália lhe pedira para verificar extratos bancários em setembro de 1999, semanas antes de partir. Joaquim trouxe-lhe os documentos. Ela passou horas a analisá-los sozinha no escritório. Quando saiu, tinha os olhos vermelhos, mas não disse nada. Não confrontou César. Talvez não tivesse forças, talvez não quisesse acreditar. Ou talvez soubesse que já era tarde demais, que o dinheiro estava perdido, que mais uma pessoa que ela amara a tinha traído. E preferiu morrer em silêncio a enfrentar mais uma desilusão. Nunca saberemos ao certo. Mas o silêncio dela naquelas últimas semanas diz tudo. Era o silêncio de quem desistiu de confiar. De quem percebeu finalmente que estava sozinha. Que sempre estivera. Quando a notícia do roubo de César Seabra se tornou pública, Portugal inteiro ficou chocado. Os jornais estamparam manchetes furiosas. Programas de televisão dedicaram horas ao escândalo. Antigos amigos de Amália deram entrevistas indignadas. Mas no meio de toda essa fúria, uma voz permaneceu silenciosa. A da Fundação Coração de Criança. Não fizeram declarações públicas. Não atacaram César. Não pediram vingança. Simplesmente continuaram o trabalho. Porque sabiam que Amália não quereria escândalo. Quereria que o foco permanecesse nas crianças, nos futuros construídos, nas vidas salvas. E foi isso que fizeram. Ignoraram o ruído, concentraram-se no essencial e continuam até hoje. Mas a história de Amália não é apenas sobre traições e roubos. É também sobre as pessoas que ficaram, que não fugiram, que não pediram nada. O mordomo Joaquim Tavares trabalhou para Amália durante 30 anos. Nunca pediu aumento. Nunca vendeu segredos aos jornais. Quando ela morreu, ele tinha 62 anos. Poderia ter-se reformado, mas ficou. Continuou a cuidar da Casa de São Bento. Abria as portas aos visitantes do museu. Contava histórias sobre Amália aos turistas. Mostrava os vestidos, as fotografias, os prémios. Fazia-o com amor, com respeito, como se ela ainda estivesse viva. Quando lhe perguntavam por que não escrever um livro de memórias, por que não vender a história dele, respondia sempre o mesmo. Eu não tenho história. A história é dela. Eu era apenas alguém que teve o privilégio de estar perto. Joaquim Tavares deixou este mundo em 2010. Tinha 73 anos. Quando abriram o testamento dele, descobriram algo extraordinário. Ele deixara todas as suas economias à Fundação Coração de Criança. Não era muito, 50.000 euros. Mas era tudo o que tinha. A carta que acompanhava o testamento dizia apenas: este dinheiro vem do salário que a senhora Amália me pagou durante 30 anos.
Quero que volte para onde ela sempre quis que estivesse. Com as crianças. Com os esquecidos. Quando a diretora da fundação leu aquela carta, chorou durante horas. Porque percebeu que Amália não tinha estado completamente sozinha. Que pelo menos uma pessoa a tinha amado verdadeiramente, sem pedir nada em troca. E essa pessoa não era familiar, não era amante, não era empresário. Era um mordomo. O homem invisível que todos ignoravam, mas que foi o único que permaneceu fiel até ao fim. Hoje, no Museu de São Bento, há uma sala pequena dedicada a Joaquim Tavares. Não foi ideia da família, que não tem qualquer palavra a dizer sobre o museu. Foi decisão da Fundação. Na sala estão fotografias dele com Amália, cartas que ela lhe escreveu agradecendo o trabalho, um casaco dele que ele usava todos os dias, e uma placa simples que diz: Joaquim Tavares, servo fiel e amigo verdadeiro. Poucos visitantes entram nessa sala. Preferem ver os vestidos de gala, as joias, os troféus. Mas aqueles que entram e que leem a história saem diferentes. Porque compreendem que a verdadeira riqueza não está nos palcos ou nos bancos. Está nas pessoas que ficam, que não traem, que amam sem interesse e que honram a memória dos que partiram sem esperar reconhecimento. Mas há outra pessoa que merece ser lembrada. A criança de olhos claros que plantou a semente da fundação. A menina que perguntou à Amália por que não ajudava quem precisava. Ninguém sabe o nome verdadeiro dela. Os registros do orfanato desapareceram num incêndio em 1990. Mas a Fundação decidiu homenageá-la. Todos os anos, no dia do aniversário da morte de Amália, a Fundação escolhe uma criança. Uma criança em situação particularmente difícil. E dá-lhe um apoio especial. Não apenas dinheiro, mas acompanhamento psicológico. Mentoria educativa. Apoio emocional contínuo. Chamam a esse programa Bolsa Menina dos Olhos Claros. Até hoje, 25 crianças receberam essa bolsa. E todas elas conhecem a história. Sabem que devem o futuro a uma menina sem nome que teve coragem de falar a verdade. Que desafiou uma rainha. E que mudou o destino de centenas de vidas sem nunca saber. Anos após a morte de Amália, a Fundação Coração de Criança organizou uma cerimónia privada. Não houve imprensa. Não houve políticos. Apenas as pessoas que importavam. Crianças e jovens adultos que tinham sido ajudados ao longo das décadas. Vieram de todo o país. Alguns vieram do estrangeiro. Engenheiros, professores, médicos, mas também operários, empregadas domésticas, motoristas. Pessoas comuns que tinham tido vidas extraordinárias graças ao apoio recebido. Reuniram-se no Jardim de São Bento, debaixo das árvores que Amália plantara, e um por um contaram as suas histórias. Histórias de fome transformada em fartura. De desespero transformado em esperança. De futuros impossíveis que se tornaram realidade. Uma mulher de 40 anos, professora primária, contou como tinha sido apoiada aos 9 anos. Como o dinheiro da fundação tinha pago os óculos que ela precisava, mas que a família não podia comprar. E como, com esses óculos, finalmente conseguira ver o quadro na escola. Ler os livros, estudar, aprender. Hoje ensina 30 crianças numa escola pública em Setúbal. E todas as manhãs, quando entra na sala de aula, olha para os alunos e pensa: se não fosse Amália, eu não estaria aqui. Um homem de 50 anos, enfermeiro, contou como a fundação pagara os medicamentos da mãe doente quando ele tinha 14 anos. Como sem esses medicamentos, a mãe teria partido. E como, ao vê-la sobreviver, decidira dedicar a vida a cuidar dos outros. Hoje trabalha num hospital oncológico. Salva vidas. E diz que cada paciente que sobrevive é uma homenagem silenciosa à mulher que salvou a mãe dele. As histórias sucederam-se durante horas. Algumas faziam rir, outras faziam chorar.
Mas todas tinham o mesmo fio condutor. Amália não tinha salvado apenas crianças, tinha salvado famílias inteiras, gerações, futuros. Porque quando se salva uma criança, salvam-se também os filhos que essa criança terá, os netos, os bisnetos. O impacto multiplica-se infinitamente, como ondas num lago. E as ondas que Amália criou continuam a expandir-se, década após década, tocando vidas que ela nunca conheceu e nunca conhecerá. No final da cerimónia, a diretora da Fundação fez um breve discurso. Disse algo que resumiu tudo. Amália Rodrigues foi traída por quase toda a gente que amou. Roubada pela família, explorada por empresários, usada por políticos, enganada pelo último companheiro. Mas ela venceu, porque transformou toda essa dor em amor, toda essa traição em generosidade. E hoje, 2 décadas depois da sua partida, centenas de pessoas vivem melhor por causa dela. Não por causa da voz, não por causa das canções, mas por causa do coração. Do testamento secreto que puniu os parasitas e salvou os inocentes. Essa é a vingança perfeita. Não destruir os inimigos, mas construir algo tão bonito que eles fiquem para sempre do lado errado da história. Quando a cerimónia terminou, os presentes plantaram uma árvore no jardim, uma oliveira, símbolo de paz e longevidade. E gravaram numa placa de bronze as palavras finais do testamento de Amália. Que o fruto do meu trabalho alimente os que têm fome. Que a minha voz, agora silenciada, continue a ecoar nos sorrisos das crianças. E que aqueles que me usaram sejam esquecidos, enquanto aqueles que eu ajudei sejam lembrados para sempre. A placa permanece no jardim até hoje, e debaixo daquela oliveira, todas as tardes de verão, crianças de Alfama brincam, sem saber que estão a pisar terreno sagrado. Terreno comprado com lágrimas, protegido com coragem e deixado como herança aos esquecidos deste mundo. E os traidores? Rosa Mendes apodreceu sozinha. César Seabra vive no Brasil com dinheiro roubado, mas sem honra. A família deserdada desapareceu nas sombras, destruída pela vergonha. Alguns mudaram de nome, outros emigraram. Nenhum deles tem paz, porque sabem que a história os julgou, e o verdicto foi unânime: traidores, parasitas, indignos. Enquanto Amália, mesmo morta, continua a salvar vidas, a construir futuros, a ser amada por pessoas que nunca a conheceram. Essa é a diferença entre quem dá e quem tira, entre quem ama e quem explora. E essa diferença dura para sempre. Mas há uma última pergunta que persiste. Por que razão Amália não confrontou os traidores em vida? Porque esperou até ao fim para desferir o golpe fatal? A resposta talvez esteja numa carta encontrada no cofre do notário, escrita anos antes da sua morte, 3 anos antes da sua partida. A carta nunca foi publicada na íntegra, mas trechos circulam entre historiadores. Num desses trechos, Amália escreve: Não quero vingança enquanto estiver viva. Não quero batalhas judiciais. Não quero ver as caras deles quando perceberem o que fiz. Quero apenas silêncio, paz. E sei que só terei isso quando partir. Por isso espero. Deixe que continuem a pensar que venceram, que sou a tonta generosa que nunca aprende. Mas quando eu partir, a verdade explodirá como bomba. E então, finalmente, descansarei. Amália sabia que se confrontasse a família em vida, enfrentaria anos de batalhas judiciais, escândalos públicos, humilhação mediática. Não tinha forças para isso. Estava cansada, doente. Queria os últimos anos em paz. Por isso fingiu. Continuou a dar dinheiro, continuou a sorrir para os parasitas. Mas por dentro, preparava a vingança perfeita. Silenciosa, letal, irreversível. E quando o testamento foi lido, ela já não estava lá para ver o caos.
Mas em algum lugar, certamente sorriu. Porque finalmente, depois de décadas de exploração, tinha vencido. Não com gritos, não com violência, mas com um documento legal que ninguém poderia contestar, com provas que ninguém poderia refutar, com uma vontade tão clara, tão justa, que até os juízes mais cínicos a respeitaram. E hoje a mansão de São Bento é museu. O jardim é parque infantil. A fortuna salva crianças. E o nome de Amália Rodrigues permanece limpo, respeitado, amado, enquanto os nomes dos traidores apodrecem no esquecimento. Rosa Mendes? Quem se lembra? César Seabra? Um ladrão patético escondido no Brasil. A família deserdada? Fantasmas sem rosto. Amália venceu não apenas a batalha, venceu a guerra. E a vitória dela ecoa em cada criança que hoje come graças ao dinheiro que ela protegeu. Em cada futuro construído, em cada sorriso nascido da generosidade póstuma da rainha do fado. Mas fica uma pergunta final, aberta como ferida. Quantas Amálias existem agora mesmo, neste preciso momento, sendo exploradas por famílias parasitas? Quantas pessoas generosas estão a ser sugadas até à última gota por parentes que só amam dinheiro? E quantas delas terão a coragem que Amália teve de dizer basta, mesmo que seja tarde demais, mesmo que seja apenas no testamento? Talvez a lição mais importante desta história não seja sobre Amália, seja sobre todos nós, sobre reconhecer os parasitas antes que seja tarde, sobre proteger o fruto do nosso trabalho, sobre ter coragem de decepcionar quem não merece. Porque no final, como Amália provou, a verdadeira família não é a do sangue. É a que construímos com escolhas, com valores, com amor genuíno. E às vezes, essa família são apenas crianças desconhecidas que nunca nos conheceram, mas que carregam o nosso legado para o futuro.